apenas, irmãos, a gente estar no AGO e entendendo que a igreja precisa lembrar o que já ocorre desde os dias de Davi e de Salomão. Davi foi inspirado por Deus, ele não pôde construir o templo, mas ele deixou tudo relativo ao templo resolvido. Ele não construiu o templo, mas ele deixou todo o material que Salomão ia precisar, ou aquilo que ele não podia comprar, não deixou comprado, ele deixou apalavrado com alguém que pudesse ajudar, não é? E amigos dele que ajudaram a Salomão em muitas áreas. E ele também deixou dinheiros para financiar a obra. E o interessante é que antes de ter o templo construído, o Davi vai, faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. É no capítulo 23. No capítulo 24, Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. No capítulo 25, funções dos cantores em seus turnos. Todo o trabalho realizado na tenda da congregação e, posteriormente, no templo, era feito por uma única família, família de Arão. Deus constituiu a eles, na família de Arão, dos levitas, melhor dizendo. A tribo de Levi, que não tinha direito à herança, ficou com a herança maior, ficou com a casa do Senhor, cuidar da casa do Senhor, não é? Então, e Levi tinha 3 filhos, Coraritas, Meraritas e faltam outros. São 3 famílias que vão coordenar esses trabalhos. E quando chega no 26, funções dos porteiros, que também eram levitas, Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, aí vai dizendo o nome deles. No versículo de número 5 vai falar sobre Amiel, e no 6 vai dizer, também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. E o 7, os filhos de Semaías, Otiniel, aí começa a falar sobre eles. E o 8 diz, todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62 homens. Você se lembra quem foi Obed-edom? Hein? Obed-edom, você se lembra? A arca, isso aí. A arca do Senhor ficou lá alguns dias. E pelo fato de ter ficado alguns dias ali, a casa de Obed-edom prosperou. E ele se apegou à harpa de uma maneira tal que quando Davi leva a arca para o templo, para a casa do Senhor, quem vai junto? Obed-edom. Continua responsável. Continua ele, os irmãos e os filhos dele cuidando da arca. E eram valentes, homens dispostos a defender a causa do Senhor, nosso Deus. Então, os irmãos veem que não é por acaso. Depois a gente vai ver com os reis, tem os tesoureiros, tem os secretários. Quando eles iam fazer reformas, eles levantavam responsáveis de cidade em cidade. Moisés dividiu, as liderança de 10, de 5, de 100, enfim, tudo organizado. Decência
Decência e ordem. A casa do Senhor precisa disso. Agora, irmãos, quem é que Deus chama para esses trabalhos? Como é que ele faz isso? Aonde ele vai? A Nabucodonosor, um dos imperadores mais importantes e emblemáticos que esteve a história do mundo, ele foi em Jerusalém e escolheu a nata da sociedade. Os olhos verdes, olhos azuis, diplomados, que falavam em outros idiomas, homens já experientes. Ele disse: esses daí eu quero. Entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Isso foi Nabucodonosor. Aí Deus faz o inverso, né? Ele passa pelo mar, Jesus, né? E olha lá, pescadores indoutos. Sabiam ler, sabiam escrever, mas não eram formados em coisa nenhuma. E eles os chamam, né? E depois o Paulo vai dizer o quê? Que Deus escolheu as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são. Então a escolha de Deus, irmãos, não é pelo nosso mérito. É porque Ele é o que Ele sempre foi e será, é bom. E a sua benignidade dura para quanto tempo? É Ele que faz, já cantou aqui, Ele que faz, Ele que desfaz, Ele que manda. Tinha muita gente boa que saiu do Egito, irmãos. Muita gente boa que brigava com Moisés. Moisés, nós somos... Por que história é essa, rapaz? Por que você é melhor do que a gente? Moisés, eu nunca disse que sou melhor do que vocês. Vocês é que estão dizendo, né? Parafraseando as atitudes de Moisés, né? Não está escrito isso, né? Vocês é que estão dizendo. Eu disse até para ele que eu era gago, que não dava para falar, mas ele disse que ia me usar assim mesmo, e está me usando. Não, mas ele fala com a gente também. Ele falou: isso é com vocês. E começaram, irmãos, as murmurações, os envolvimentos. Eram da tribo de Moisés, eram da tribo de Judá, eram levitas. A maioria que se levantou contra Moisés foram sua família e seus clãs. Os levitas foram os maiores opositores de Moisés. Qual deles entrou lá, desses levitas, irmãos, que entraram lá em Canaã? Você lembra de algum? Houve algum levita que entrou? Pasmem os senhores, nenhum deles, nem os filhos deles, talvez, né? Porque a história tinha que continuar. Mas entrou dos que saíram do Egito 2 personagens. E você se lembra qual? Quais? Quem? Josué, um. E o outro? Josué era de que tribo? Josué era de que tribo? Benjamim. Ele era um benjamita. E Caleb era de que tribo? Hein? Caleb era da tribo de Judá. O Reino Unido se divide. Quem é que fica junto? Caleb e Josué. Juntos sempre, Caleb e Josué. É a tribo de Judá e Benjamim vão formar o Reino do Sul. As outras 10, o Reino do Norte. Novo Testamento. Vem Jesus. Jesus é de que tribo? Jesus é da tribo de Judá. Mas alguém tem que propagar o Evangelho. E escolhe o Saulo de Tarso, que posteriormente passa a se chamar Paulo. Paulo, o velho, o apóstolo. E Paulo era de que tribo? Benjamim. Quando Deus escolhe, está escolhido, irmãos. É como Ele quer, do jeito dele. Você pode dar um glória? Então, meus irmãos, 2024 nos espera. Espera uma igreja santa, porque Deus vem buscar um povo seu, especial. Não é um Zé Povinho, é um povo seu, especial. E esse povo dele, especial, faz o quê? Ele é zeloso de boas obras. Não é tititi, não é conversa fiada, não é?
Você tem que deixar suas digitais em algum lugar. E quando você vê alguém murmurar, não tente procurar as digitais dele, porque não existe. Eles não fazem nada. Pode procurar. É desculpa porque são inoperantes. Desculpa porque são incapazes. Aí murmuram e reclamam e criticam. Porque se tivesse alguma coisa para fazer, porque quem trabalha não tem tempo para isso, irmão. Não é normal. Quem trabalha não tem tempo. Quem faz isso é porque não faz nada. Aí é fácil apresentar, né, erro de A, erro de B, erro de C. Por que ele não erra? Porque ele não faz nada, ele não sai do outro ostracismo, não é? Mas Deus só chama quem está na rede. Deus só chama quem está boiando na praia. Ouviu um amém? Essa igreja é bíblica, é bibliocênica. Ele só chama quem está trabalhando, irmãos. Porque quem está trabalhando não vai dar trabalho. Mas se Deus chamar quem não trabalha, vai dar trabalho a eles. Você tem os trabalhadores e você tem os atrapalhadores. Qual é o teu grupo? Atrapalhador ou trabalhador? Escolha. A escolha é nossa, né? Então, irmãos, vamos entrar em 24. Adorando. 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 E vamos cantar o hino 360 de uma forma correta. Porque hoje a gente canta assim: mais ingrato a ti, mais ingrato a ti. Não, irmão, não é assim que diz o hino. É mais grato a ti. Não é? Vamos ser gratos de tudo aquilo que Deus tem feito para conosco. Vamos nos unir, irmãos, vamos dar as mãos. Se teu irmão caiu, levanta. Se está com dificuldade, ajuda. Se precisa de oração, ora. Se precisa de visita, visita. E juntos aqui vamos adorar o Pai. E novamente você vai ver: os enfermos vão ser curados, os surdos vão ouvir, oh aleluia, os cegos vão ver, quando a igreja em Cristo estiver unida, numa só fé, num só propósito, num só Espírito e num só Senhor, aí tudo vai acontecer.